A humanidade chegou ao século XXI. Estamos na era digital e somos cada vez mais dependentes da tecnologia, não que isso seja algo ruim. Essa era digital também pode ser chamada de era da informação. A internet, que sem sombra de dúvida é a invenção mais importante da humanidade, nada mais é do que isso, as pessoas através do mundo consumindo e trocando informações, mensagens e mídias em tempo real. E justamente essa coisa da internet funcionar em tempo real facilita muito essas informações de se espalharem. Tanto que se uma mentira foi descoberta agora, em 1 minuto, todas as pessoas interessadas no assunto já podem estar sabendo da verdade. Mas nem sempre foi assim. Nós agora vamos usar nossa máquina do tempo e voltar para tempos onde a informação literalmente andava de carroça. Internet não existia e mensagens eram trocadas boca a boca. Sorte de quem sabia ler e escrever para poder trocar cartas, sendo que mesmo assim essas cartas demoravam semanas ou até meses para chegarem em seus destinos, quando chegavam. E assim como as informações demoravam para atingirem suas metas, as desinformações demoravam para serem desfeitas. Informações erradas, equívocos e mentiras poderiam durar por anos e anos ou até décadas até caírem por terra. E é exatamente sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Mais especificamente, vamos falar de livros. 3 livros com tema oculto, sobrenatural, que enganaram muita gente. Então, bora lá, bora começar. O primeiro livro do qual iremos falar é o Necronomicon. Se você já participa aqui, assiste os vídeos do canal, você já deve estar cansado de ouvir o nome de H.P. Lovecraft, um dos mestres da literatura do horror. Tamanha a influência dele, e mais uma vez iremos falar dele. Em vários contos de Lovecraft, ele cita um livro chamado Necronomicon. Esse livro nunca foi escrito por Lovecraft. É um livro fictício que só é citado nas histórias que Lovecraft escrevia, entenderam? Nas histórias de Lovecraft, o Necronomicon seria um livro que guarda segredos tão obscuros que poderiam fazer toda a humanidade vir à loucura. Os segredos nas páginas do Necronomicon poderiam ressuscitar os mortos, entrar em contato com entidades malignas e sobrenaturais, viajar pela imensidão do espaço para outras dimensões onde essas criaturas vivem e, o pior de tudo, invocar na Terra criaturas tão antigas e poderosas quanto o próprio tempo, que estão aprisionadas ou banidas. O livro é tão poderoso que só de entrar em contato com as páginas dele e começar a leitura, uma pessoa despreparada poderia ficar louca ou até mesmo morrer. Mas bem, como eu já expliquei para vocês, esse é um livro que nem o próprio Lovecraft escreveu, ele só é citado dentro de alguns contos. Mas a gente vive num mundo de oportunistas. Depois da morte de Lovecraft, começaram a aparecer um monte de Necronomicons de vários autores diferentes e com conteúdos diferentes. E durante muito tempo, muitas pessoas realmente acreditaram nesses livros, compraram a ideia. Acreditavam realmente que esses livros tinham a capacidade de despertar loucura, causar a morte e guardavam segredos obscuros. Mas não, o Necronomicon é um livro inventado e que ainda por cima nunca foi escrito de verdade pelo autor. Tudo que foi publicado é uma farsa.
Maleus Maleficarum. Esse foi um livro escrito durante o auge da Inquisição, aquela época onde a Igreja Católica era soberana e forçava o cristianismo em todos os povos. Muitas culturas e religiões diferentes foram apagadas nessa época. Afinal, ou você era cristão, ou você era excomungado, ou você era jogado numa fogueira. Muitos cientistas foram calados nessa época e a humanidade praticamente ficou parada no tempo, sem evoluir durante 10 séculos. Se vocês quiserem saber mais sobre a Inquisição, um dos primeiros vídeos aqui do canal, um dos primeiros mesmo, é um vídeo falando tudo sobre a Santa Inquisição. É um vídeo de 1 hora dividido em 2 partes. Mas já aviso para vocês que é bem antigo, o áudio não era tão bom e eu pretendo refazer ele em breve. Mas enfim, vamos falar desse livro então, o Maleus Maleficarum. Uma prática que ficou muito popular durante a Inquisição foi a caça às bruxas. Existia na Alemanha um maníaco por bruxas chamado Heinrich Kramer. Ele tinha várias teorias doentias sobre bruxas que não eram aceitas por ninguém. Para a própria Igreja Católica, que promovia a Inquisição na época, as ideias de Heinrich Kramer eram violentas demais, para vocês terem ideia. Mas o homem teve uma ideia para validar seus pensamentos nojentos. Ele escreveu um livro chamado Maleus Maleficarum, e esse livro era um manual completo de como identificar, caçar, torturar e matar as bruxas. E para validar o livro, ele falsificou autorizações, selos e assinaturas de várias instituições e pessoas importantes da época. E o resultado disso? Esse foi o segundo livro mais vendido por quase 200 anos, perdendo apenas para a própria Bíblia. Os próprios inquisidores da igreja passaram a usar o manual. Centenas de milhares de mulheres foram violentadas, abusadas e mortas por causa desse livro. A coisa saiu fora de controle da própria igreja, que proibiu o livro alguns anos depois dele ser lançado, mas não adiantou. O livro vendia demais, afinal, qualquer um que soubesse ler podia se tornar um caçador de bruxas. Agora nós vamos falar de um livro que foi escrito por esse cara, Léo Taxil. E esse cara ficou conhecido apenas pelo fato de ser mentiroso, fraudulento e falso. No final do século XIX, Léo Taxil era um homem maçônico que trabalhava como escritor. Ele escrevia para jornais e escrevia livros próprios também. Porém, o homem começou a ter muitos problemas tanto com o governo quanto com a Igreja Católica. Ele escrevia muitas coisas que acusavam a igreja de coisas sem provas disso, ao mesmo tempo que também era acusado de plagiar textos e ideias de outros autores. E sendo assim, ele foi expulso da maçonaria. E o que Léo Taxil fez então? Bom, ele fez o que sabia fazer de melhor. Inventou mais mentiras, agora para se vingar da maçonaria. Ele escreveu esse livro que vocês estão vendo aí, cujo nome na tradução seria Os Segredos da Maçonaria Revelados. Nesse livro, ele acusava os maçons de formarem uma seita satânica que abusava e assassinava mulheres, além de cultuarem o que ele chamou de demônio com cabeça de bode, o já tão famoso aqui no canal também, Baphomet. Óbvio que isso tudo era uma mentira escancarada, mas quando o livro foi lançado, vendeu e vendeu demais. Léo Taxil era de fato um ex-maçom e as pessoas sabiam disso, então compraram a ideia dele. Mas, algum tempo depois, a má índole do homem foi só crescendo,
ele chegou a ser preso e confessou que era tudo mentira. Não só esse livro, como várias outras coisas que ele escreveu. Mas já era tarde demais. Esse livro ficou tão famoso que até hoje a ideia dele é copiada. Com certeza vocês já devem ter ouvido a história de algum pastor que era maçom ou satanista ou umbandista e se converteu e blá blá blá. Pois é exatamente a história desse livro, só que adaptada, né? Então é isso, galera, terminamos mais um vídeo. Muito obrigado pela sua visualização, espero que tenha curtido e é isso. Valeu, espero ver vocês aqui no próximo vídeo. Fui!